Esta é o Web Rádio Moca, 24 horas no ar, com muita música e futebol. Fique ligado, www.webradiomoca.com.br. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Dom Zefino, é tuo filho. Andam dizendo por aí que ele almoça e janta todo dia na esfila Juventus, que é apaixonado pela Metabule Kibe, que é tuo filho. Não é italiano como nós. Esfirras. Pedir o charutinho de folha de uva? É que eu amo o charutinho de folha de uva. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano da Moca. 2796-7414. A melhor academia da Moca. Acredita no seu potencial. São 3 unidades completas, com infraestrutura e equipamentos das melhores marcas. Aqua Academia, Aquafit e Aquavip. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre na Aqua o seu bem-estar. Aqua Academia, em 3 endereços: Rua Camé, 725, Rua Juventus, 173 e Rua Itaqueri, 1200. Aqua, a Academia da Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, Loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula. Agora na Web Rádio Moca, atrás do gol. Vamos jogar bola, né, meu? Isso aqui tá mais louco que o cara em casa. Vai, toca aqui! Olha, chute! Passa! Começa agora, atrás do gol. Renato Corona. Meus amigos, boa noite pra vocês. Opa, agora foi. Opa, tá devagar aqui, agora vai. Boa noite pra você que está ligado em www.webradiomoca.com.br. Este é o programa Atrás do Gol. O programa é feito pra você, torcedor juventino, porque lugar de torcedor juventino é atrás do gol. E você sabe, né? O torcedor juventino é na saúde, na doença, na alegria. Peraí. Voltei não. Sim, voltei. Agora, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, na alegria. Difícil aqui, viu? Peraí que eu vou dar um jeito disso aqui. Peraí. Agora foi. Eu resolvo. Pois é, meus amigos. Na alegria e na tristeza, o Juventus, mais uma vez, segue firme rumo à Série A3. Vai com uma velocidade incrível para a Série A3. Complicadíssima a situação do Juventus nesse campeonato. Perdemos mais 2 partidas nesta fase do Campeonato Paulista da Série A2. Perdemos para o Taubaté, né? Desde o último programa que nós fizemos. Nós fizemos na segunda-feira, né? Excepcionalmente na segunda-feira nós fizemos o programa. E o jogo foi na quarta, nós fomos lá para Taubaté para narrar o jogo. E no domingo, mais uma derrota, então 2 derrotas seguidas aí, que nos deixa no mesmo lugar, ou melhor, nos coloca em um lugar pior na classificação, porque os adversários empatando ou ganhando estão nos passando. Você que está aí nos ouvindo em www.webradiomoca.com.br sabe que
Aqui na Web Rádio Moca, no programa Atrás do Gol, a gente fala e fala mesmo. E hoje, elenco recheado aqui do programa. O que você quer, Guizão? Tá tudo bem? Tudo bem, então. Tudo bem, então. Começando aqui o nosso programa Atrás do Gol, vamos falar os nossos convidados hoje aqui, começando por ele que está segurando o microfone, o nosso anfitrião aqui da casa. Meu amigo Guizão, boa noite para você, Guizão. Boa noite, Corona, boa noite, ouvintes. Boa noite, demais, muitos participantes. Vou falar pouco, porque hoje temos muito assunto. É nóis. Muito assunto. Só que como você vai falar pouco, você tem muito assunto, não entendi. Vou falar pouco agora na abertura. Entendi. Caralho. Tá bom. Também conosco aqui, ele que deu ar da sua graça aqui num dos nossos últimos programas, está de volta aqui, nosso amigo Sérgio Agarelli. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Corona, boa noite, ouvintes. Muito obrigado por mais esse convite. Também conosco aqui, ele que faz tempo que não aparecia aqui, né? O povo reclama que ele fala demais e tal, mas o Guizão achou uma fórmula boa. Põe ele na comida, põe ele comendo aqui, que aí ele fala pouco. Fala, Rafael, boa noite. Tá fechado o microfone. Agora sim. E que fique claro que eu falo demais quantitativamente, não qualitativamente, né? É na quantidade. Agora, a qualidade, rapidamente também, para aproveitar que hoje temos muito a falar, qualidade é essa comida do Artigula aqui, o Guizão, meu Deus do céu, Guizão. Ô Guizão, sem brincadeira, irmão. Se eu fosse... Não, você seria meu forte pretendente, viu, irmão? Que o negócio aqui é bom, mano. Pois é. Tamo junto. Boa noite aí a todos, é um prazer estar aqui, viu, irmão? E também conosco aqui, nosso grandíssimo amigo Hamilton Cunioche, o homem dos uniformes, o homem que viu o Juventus jogar de branco. Quando foi? Foi na quarta? Você não viu, né? Você não viu, você não estava lá em Taubaté. Você não viu o Juventus jogar de branco. Já estava de branco em Taubaté. Hamilton Cunioche, boa noite. Boa noite, eu vi o Juventus jogar um futebol bem branco, assim, sem graça, né? Sem cor. Mas de branco vai jogar domingo contra a Portuguesa, provavelmente. Será? Né? Que a Portuguesa joga de rubro-verde. Será que vai jogar com a seu uniforme tradicional? Não daria pra gente fazer uma conta aí, qual a camisa que tá dando mais sorte, porque não tá dando nada a sorte, né? Não mas tá dando. Vamos lá que o programa tem muita coisa, vamos lá. Tem muita coisa. Também conosco aqui, nesse programa, ao outro lado nipônico, também do Atrás do Gol, o nosso amigo Silvio Oshiro, que hoje nos brindou com uma maravilhosa sangria. Boa noite, Corona, boa noite, ouvintes. Hoje nós temos mais 2 derrotas, ó, para que a gente comente e tente fazer uma previsão para o nosso futuro na A2. Vamos ver a previsão do nosso futuro na A2. E por fim, não menos importante, eu tentei deixar mais pro final porque você está comendo aí, mas né? Mas como não tem jeito, você continua comendo, mas você vai falar. Ricardo Pucci, boa noite, meu amigo. Boa noite, Corona. Boa noite, ouvintes. Já deu pra perceber que a gente tem mais convidado hoje aqui do que o Juventus tem de ponto pro estado em campo, né? Ele já passou o Juventus. É verdade, hein? Em pontuação, em campo e em gols, né? Porque o WO... Aliás, parabéns, nosso amigo Edmilson de Jesus, que conseguiu outro WO com o São Bernardo, agora ele tem outro com o São Bernardo, ele ganhou outro WO contra o Mojimirim. Então de WO ele entende. WO ele entende. Bom, vamos começar então rapidamente falando sobre o jogo contra o... Corona. Oi, pois não. Posso pedir a palavra? Pode. Porque não sei se ficarei aqui embaixo o tempo todo. Se Deus quiser, como não. Tem né? bastante gente também, eu queria falar umas coisas que eu preciso para ficar bem comigo mesmo. Então Posso? vai, manda bem, eu vou comer. Vou me alongar. Eu vou comer então. Desculpe por quebrar o ritmo do programa e irei me alongar. Vocês sabem que, vocês que me conhecem há mais tempo aí, eu nunca gostei, nunca gostarei e nunca falarei sobre política. Desde a época do blog do Juva, arrumei muita briga porque eu nunca quis entrar nesse mérito. E não vou entrar hoje. Vou falar sobre futebol só. Então, falando de futebol, queria dizer que ontem 69 pessoas inocentaram não uma pessoa, mas uma diretoria, uma gestão que, a meu ver, tá levando o futebol do Juventus para a bancarrota. E eu tô falando só do futebol, o resto não me interessa.
Por que eu digo isso? Vou enumerar, elencar os fatos. Falei certo? Elencar? Obrigado. Então vamos lá, essa gestão tinha na mão, no começo dessa gestão, uma mina de ouro. Foi entregue para ela uma mina de ouro. Era o time da Copa São Paulo do ano passado. Aquilo era uma mina de ouro. E na enorme competência de todos eles, eu não estou falando de uma pessoa só, não estou falando da pessoa que foi alvo de julgamento, eu estou falando de todos os envolvidos no departamento de futebol. Só por incompetência deles, nós perdemos esses jogadores para grandes potências do futebol mundial, como o Nacional da Barra Funda, o Avaí, que não é nem o maior time de Florianópolis, que é menor que a Moca, Foz do Iguaçu. Então esse time, nós conseguimos perder essa mina de ouro para essas grandes potências do futebol mundial. Os que ficaram, a gente conseguiu queimar. Hamilton, você não me atrapalha, por favor? Até escrevi o que eu ia falar. Vou chamar o Dr. Reginaldo para falar com você. Os que a gente não perdeu para essas grandes potências, a gente perdeu, não sei como dizer, mas para nós mesmos. Ou para empáfia, para não sei que adjetivo usar, mas o que fizeram com o Moicano é inaceitável. Faz tudo parte dessa gestão que foi aplaudida por 69 pessoas ontem. Moicano que se destacou na Copa São Paulo do ano passado e desde então nunca mais entrou em campo, nem pelo Sub-20, nem pelo profissional, nem por nada. Encostaram o moleque, tentando pressionar, acabar com a carreira dele, até que conseguiram vender por alguns trocados para fingir que essa era a intenção antes que acabasse o contrato dele. Então essa foi a gestão que foi inocentada ontem. A mesma gestão que gastou, quanto tempo durou o Campeonato Paulista do ano passado? 3 meses, mas os jogadores são contratados em dezembro, mais ou menos. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Deola. 10 mil por mês, 5 meses, 50 pau, mais férias, como é que é? Mais férias aí do período que ele ficou, proporcionais, 13º proporcional, no mínimo 70 pau gastos com Deola, sendo que tínhamos o goleiro que arrebentou na Copa São Paulo, tem o Rafael que está lá há muitos anos, tínhamos André Dias, que o chefe dessa gestão inocentada ontem disse, nossa, que bom goleiro, não o conhecia, por isso contratei Deola, se soubesse não teria contratado. Então esse nível de amadorismo incrível. Mesma gestão que o ano passado foi acusada, sem provas, mas acusada de ligações com máfia chinesa, com empresários, fotos foram divulgadas pelo blog do Paulinho, ex-participantes do futebol do Juventus do ano passado estiveram aqui no Artigula, almoçando comigo, com Otávio Liberdade, e disseram, era tudo verdade, o cara ficava no treino, escolhendo junto com o Wilson Júnior quem ia e quem não ia ser escalado. Nada foi feito, tudo foi abafado pelos mesmos conselheiros que ontem inocentaram toda essa gestão. Sei que eu estou misturando um pouco as coisas, nada disso estava em julgamento ontem. O que estava em julgamento era uma gravação sobre um show que pouco me interessa, que eu não quero saber. Mas só estou dizendo, como eu estou falando de futebol, estou só enumerando essas questões de futebol. A mesma gestão que sabia que não tinha dinheiro para bancar o futebol esse ano e perdeu a oportunidade de, na Copa Paulista do ano passado, montar uma base, deixar os moleques jogar. Nas 2 últimas entrevistas que fizemos com o Alex Alves, ele bateu uma tecla de que a molecada não tem cancha. Podia ter jogado a Copa Paulista desde o começo, não só a parte final. Mas não, ficamos gastando dinheiro com o Caiame, com o Jô, com o Ricardinho, com todas essas porcarias, ao invés de incentivar a molecada e fazer a molecada crescer. A mesma gestão, já que Rafael está aqui, desculpa se eu vou falar bobagem, Rafael, mas a mesma gestão que ontem foi inocentada foi aquela que recebeu uma proposta milionária, que tinha até um grande banco por trás, não vamos citar nomes de nada nem de ninguém, você sabe do que eu estou falando melhor do que ninguém, e recusou essa proposta. Até hoje ninguém sabe por quê. A mesma gestão que recebeu outra proposta, também milionária, da Liderança Capitalização, empresa seríssima que tem, dentre outras marcas, a Telecena, mas eles, segundo essa gestão,
eles não tinham garantias a oferecer. Tem a Dom Sports, muitas garantias. Ou seja, a gestão chutou o banco, chutou a liderança de capitalização, fechou com a Dom Sports, que é genial. Trouxe Wendel, Rosinei, jogadores maravilhosos que honram a camisa do Juventus. Rosinei, inclusive, acabou o jogo de domingo contra o Guarani, estava tristíssimo, indo conversar com os amigos dele lá de Campinas, confraternizando com todos após o jogo. Uma maravilha. Então, a gestão que trouxe Edmilson de Jesus, sem saber nem quem era, e depois o demitiu fazendo uma carta de agradecimento pelos serviços prestados, que até então tinha sido 5 derrotas. Então eu queria dizer, e aí mais uma coisa que vão me encher o saco, mas eu vou falar. Não foram só esses 69 pessoas que votaram ontem, tem muito mais gente por trás disso. E eu vou até falar nomes que não devia, mas eu vou falar. Vou falar da Ju Jovem, que apoiou a gestão, que esteve lá ontem, apoiando o Sanches e tudo mais, demonstrando apoio, mesmo a Ju Jovem sendo uma torcida de futebol. E eu acabei de falar tudo que esses caras fizeram de ruim pro futebol. Mesmo assim, eles estavam lá, batendo palma e aplaudindo. Isso que eu falei parece uma crítica, mas não é. Citei a Ju Jovem aqui porque eu pensei muito essa noite sobre isso, eu quero parabenizar a Ju Jovem, porque pelo menos ela se posicionou no assunto. Errado ou certo, ela tomou uma posição. Ela falou, estou ao lado da gestão, vou apoiar, seja lá pelos motivos que eles queiram. Para mim tá errado, mas respeito e aplaudo, porque eu acho que é assim, você na vida você tem que ter um lado, bicho, você se posiciona. E por que eu tô dizendo isso? Por causa da outra torcida do setor 2, que aí é a grande decepção do ano, que me desculpa, mas setor 2 nos últimos anos cantou contra a merenda, cantou contra coisas que ninguém quer saber, reclama de quem está conversando no meio da música, mas na hora de ir lá cobrar presidente, cobrar jogador, cobrar diretoria, não está fazendo nada. A mesma setor 2 que nós todos aqui acompanhamos, botou a MTDF para correr da Javari, fez festa quando o Raul saiu de lá, fez pressão, Gogo Boys, vocês conhecem a história, não vou ficar aqui contando. A mesma setor 2 que na época da Arena causou para cima do Rodolfo, e causou mesmo. Foi pra tudo, foi pra imprensa, jogou a história, a merda no ventilador. Camisa azul, tudo, todas as besteiras. Agora, infelizmente, nada acontece. Da última vez, vocês sabem que eu tentei não ir nos jogos esse ano, aí eu fui no último jogo do Edmilson de Jesus. E aí falei, vou puxar um protesto aqui contra a diretoria, porque não dá. Aí fiquei eu, o Miguel, o Gil, o Luizinho e o Marcão, igual 4 tontos, que chamei o setor 2, ninguém quis ir. A Jovem não quis ir. Ficamos 4 patetas lá fazendo protesto, sendo alvo de risada, que eram os 4 tontos fazendo protesto contra tudo de errado e nefasto que está acontecendo com o futebol do Juventus. Tá? Não estou acusando ninguém de roubo, de nada, estou acusando de incompetência. Foram incompetentes por todos esses motivos que eu aleguei. Então, repito o que eu disse. Sou contra a posição que a Jovem tomou, mas aplaudo porque tomou um lado. Porque eu prefiro que a pessoa, a torcida, seja lá quem seja, peque por atitude, não por omissão. E o que o setor 2 está fazendo é inaceitável. Desculpa, mas é inaceitável. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte, essas duas torcidas, elas só existem por causa do futebol do Juventus. Não é por causa de política, de show do Giovanni não sei quem, de nota fria, de gravação, isso não interessa para ninguém. Essas duas torcidas existem por causa de futebol. E como a setor 2 adora falar, a milonga não pode parar. Mas ela vai parar. Se continuar desse jeito, a milonga vai parar. Porque o Juventus, do jeito que tá, sem ninguém, não tem ninguém no caminho desses caras para atrapalhar. A torcida não quer atrapalhar, não tem ninguém contra eles. Eles fazem o que eles querem. E se eles quiserem transformar o Juventus no Mojimirim, no União São João, no 15 Jaú, eles vão transformar a hora que eles quiserem, porque não existe mais resistência. O conselho tá com eles, a torcida tá com eles, quem não tá com eles tá de boa, cantando coisas argentinas e merendas, e ninguém breca esses caras. Agora, eles têm o poder total, eles fazem o que eles quiserem. Se amanhã eles quiserem transformar o Juventus no Mojimirim e no União São João, eles transformam. Então, tudo isso eu tô dizendo para ficar de alerta.
Jovem, independente do lado que vocês estejam, não esqueça que vocês só existem por causa do futebol. E se o futebol acabar amanhã, não interessa se vocês vão ter ingresso de graça, viagem, bandeira, camarote de carnaval. Não vai adiantar de nada, porque vocês não vão ter motivo para existir. Setor 2, a mesma coisa. É bonito cantar o tempo inteiro, é bonito apoiar, só que se eles acabarem com o futebol, como eles estão fazendo, com muita competência, aliás, também não vai existir nenhuma razão para vocês existirem. Então é isso que eu queria dizer aí, só esse... para o pessoal pensar um pouco e quem sabe... É um desabafo meu, não quis citar nomes, não estou criticando o Sanches como pessoa, não o conheço, estou criticando todas as bobagens que ele fez no futebol. Só isso. Podemos dizer que isso foi um editorial, né? Por que não? Foi um editorial, né? Do programa. Nada melhor começar o programa com esse editorial aí do Guizão, e acho que a partir daí a gente pode, antes de então falar dos jogos, contra o Taubaté e contra Guarani, acho que a gente pode então cada um dar uma pincelada então rápida sobre a situação política do clube, que a gente prometeu que não ia mais falar de política, mas dado o momento que aconteceu nesses dias, né? Eu acho que é bom a gente dar uma pequena pincelada aí, o Silvio, manda aí. Bom, com tristeza que a gente vê a situação em que nós chegamos, né? Independente de qualquer coisa, a diretoria é sob suspeita, né? A suspeita de desvios, de ingerências, né? E isso daí só está refletindo no futebol também, né? Não só no clube social. Nós temos hoje um departamento de futebol acéfalo. Nós não percebemos alguém à frente do departamento que assuma um comando. Isso tem se refletido no nosso desempenho em campo também. E nós percebemos que essa instabilidade política no clube gera também um afastamento de patrocinadores, de apoiadores. E o que nós vislumbramos para os próximos meses? Que essa situação permaneça, que continue. Porque poucas empresas teriam interesse nesse momento de vincular a sua imagem, a sua marca, a um clube sob suspeita, né? Então nós, assim, vemos com muita tristeza a dificuldade que o clube deve acabar passando nos próximos meses também. E, lógico, a falta de verbas interfere diretamente na qualidade do elenco, na qualidade do nosso futebol. É triste, passamos por um momento difícil. Nós tivemos, assim, na verdade, o que houve nessa eleição de ontem, nessa reunião de ontem no Conselho, foi uma derrota até certo ponto, uma derrota política, né? Até certo ponto da diretoria atual. Porque houve uma maioria contrária a ela. Só que essa maioria não foi o suficiente para que houvesse a retirada dessa gestão, né, à frente do clube. É uma questão de estatuto, deve ser respeitada, né? Mas que essa diretoria também essa gestão veja, como um alerta, né? Que a maior parte do conselho do clube, a maior parte dos associados, a maior parte dos torcedores, se preocupa com a atual situação. Ou seja, que não veja como uma vitória acachapante, com apoio total da nossa família juventina, né? Que coloque um pouco a mão na consciência e que tente um novo rumo daqui para frente. Aí, essa é a opinião do Silvio. Deixa eu ver, cadê o microfone aí? Tá com o Agarelli? Putz, você, Agarelli. Dá sua opinião aí, Sérgio. Bem, como vocês sabem, eu participei do conselho do Juventus até alguns anos atrás. Saí porque eu acho que o sistema de escolha, a forma de funcionamento dos clubes, não só o Juventus, né? Esse não é um problema específico do Juventus. Ela não é uma forma, assim, muito saudável que propicia uma gestão, eu não vou dizer profissional, mas uma gestão adequada para o clube. O clube está em situação financeira delicada, não tão delicada quanto outros, vamos deixar bem claro, mas eu sinto que o futebol tem sofrido muitos ataques. O futebol profissional do Juventus
sofre ataques e ataques constantes de alguns conselheiros influentes. E isso a torcida tem que prestar atenção. Claro que não é uma maioria, ainda existem alguns poucos juventinos de verdade no conselho, menos de 10% do conselho, mas ainda existem. A grande maioria do conselho ainda pensa o futebol como a razão de ser do Juventus, mas existem pessoas querendo o fim do futebol. Não são muitas não, por enquanto não são muitas, mas eles estão trabalhando para crescer o quórum. Eu particularmente não acho que a gestão atual, independente do sucesso deles ou não fazem parte dessa trupe que quer prejudicar o futebol, né? Pelo contrário, eles até gostam do futebol. Uma coisa é gostar, outra coisa é saber fazer, né? Mas eu alertaria a torcida do Juventus contra essas pessoas que querem o fim do futebol. Por que razão? As mais variadas. Se você for perguntar, eles vão te dar as razões mais puras, que o futebol atrapalha o funcionamento do clube, o futebol, como dizia um antigo presidente, é o ralo, ele chamava o futebol de ralo, por onde escoam os recursos, né? Então, eu diria para vocês, não vou voltar nas questões de juventinos, de presidentes juventinos ou não, porque isso deixou de ser uma questão primária, isso é secundário ou terciário agora. Mas enfim, só peço atenção das torcidas e daqueles que gostam realmente do futebol profissional do Juventus, para que não deixem acabar com o futebol. A queda para a terceira divisão, espero que não venha, porém se vier, é sempre um risco. Vocês começam a perceber as pessoas se manifestando, vamos acabar, vamos minar, e infelizmente esse grupo está crescendo. Ainda não é o suficiente, mas está crescendo. Estejam atentos então. Obrigado. É isso aí, então, Pucci. O Silvio passa o microfone para você. Esse vai rodar para lá. Pucci, dê aí sua opinião, Pucci, sobre nosso momento. Acho que é um momento, mais uma vez, complicado. Eu acho que quanto tempo a gente tá nesse marasmo, né? De melhor um ano e 2 anos ruins. Porque eu acho que é o pior. Eu acho que agora a gente tá no pior momento, né? Porque no primeiro descenso para 3 a gente tinha uma torcida mais forte, o pessoal mais comprometido, e acho que com o passar do tempo, isso vai dando um desgaste, né? Eu acho que, como o Galeri falou, a gente sempre ouviu isso, que o Juventus cair acaba, o Juventus cair fecha, então a gente não é uma coisa nova, acho que até nem pro Agarelli é uma coisa nova, não sei, mas a tendência é isso realmente acontecer. E acho que talvez o que salva um pouco o Juventus é que de uns 3, 4 anos para cá está crescendo um público que está vindo por N razões, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque a gente lembra como que era em 2009, 2010, caindo com 200 pessoas em campo, no estádio. Acho que o Juventus, pelo menos ele está percebendo que talvez ele possa extrair um pouco desse público aí que está aí. Mas eu não sei se isso tem validade. Esse pessoal está vindo realmente porque acha legal, se é realmente pelo Juventus, porque se eles acham que se não é pelo Juventus, uma hora cansa. A gente vai caindo e uma hora isso vai cansando, o público vai diminuindo e com o tempo realmente pode acontecer de a gente cair para uma 4ª divisão e virar um Mojimirim, virar um time que desaparecer do cenário nacional. E aí, Rafa? Bom, tem muitos aspectos para abordar aí, né? Vamos começar do futebol. Em primeiro lugar, considero que, sem querer tirar assim, a responsabilidade de cima do Juventus e dos clubes aqui de São Paulo, principalmente, acho que o grande problema, a gente tem um calendário que não dá para manter uma equipe durante o ano inteiro. Não tem nenhum clube de futebol que consegue sobreviver apenas com o futebol se ele não joga um campeonato brasileiro no segundo semestre.
não tem renda para o clube durante o ano inteiro. Então, é absolutamente impossível você imaginar que você pode manter o Juventus com um time competitivo treinando o ano inteiro para jogar 3, 4 temporadas, para chegar e ser campeão brasileiro da primeira divisão. É um processo muito longo. Hoje isso acontece por quê? Aí você vai falar assim, mas Rafa, já teve no passado, o Juventus tinha um timão. Na época que a sede social dava muito dinheiro. Então, a nossa parte social financiava o futebol. Então nós tínhamos uma parte social que financiava o futebol e financiava com orgulho, e uma coisa levava a outra. A do Juventus sabe como é que ele podia chegar no brasileiro, que é a Copa Paulista. E nos últimos anos ele não está também, mas por porque algum motivo, investindo. Isso eu, por exemplo, as despesas, quando o clube monta um time um pouco mais competitivo, que é na parte do Paulista, são muito altas, e o clube não consegue levar essas despesas durante 12 meses. Qual seria a saída? Já está no estatuto. Virar clube empresa, não vai mudar, não vai deixar de ser Juventus. É ter uma gestão profissional para administrar o futebol. Sou totalmente contra acabar com o futebol do Juventus. Eu acho que o Juventus tem eu tenho certeza, o Juventus tem uma história invejável no futebol brasileiro. Todas as pessoas que trabalham com publicidade e marketing falam que o Juventus é ímpar. Só existe o Juventus no Brasil com essa marca forte. O Juventus é adorado pelo Brasil inteiro. O Juventus não tem, apesar dessas rivalidades com Nacional e Portuguesa, que são clubes extremamente pequenos perto do Juventus. Isso eu estou falando não é para tirar um sarro deles, isso é uma realidade. São clubes pequenos perto do Juventus. O Juventus é um time adorado no Brasil inteiro. Tem torcedor do Brasil inteiro que gostaria de vestir uma camisa do Juventus sem problema. Eu sei que muitos torcedores têm raiva de ouvir isso, porque gostariam que o Juventus fosse também, sei lá. Mas o fato é que o Juventus é um time bem visto no Brasil inteiro e isso pode trazer muito dinheiro para o clube. O Guizão sabe, já expressei para ele minha opinião sobre isso. Eu acredito que nós deveríamos sim pegar gente com dinheiro que quer fazer o futebol virar, quer colocar o Juventus no Campeonato Brasileiro, quer levar o Juventus para a primeira divisão. Para isso precisa entrar uma empresa com caixa, que vai bancar o clube durante 2, 3 anos sem vender jogador, para formar elenco, para tornar um time competitivo e depois começar a monetizar, ganhar dinheiro em cima disso. Então, que fique claro, todo ano é como se fosse um jogo de dados ali. A gente fica torcendo para ver se a gente pega uns jogadores que vão da liga e que a gente possa chegar e subir para a primeira divisão. Mas daí é que nem para o ímpar, a gente está indo na sorte. E esse ano nós demos azar. Vamos fugir do rebaixamento na última rodada, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós não cairemos. Em relação à parte política, que concordo plenamente com o Guizão, a torcida, cara, tem que pensar no futebol, a gente às vezes mistura, tem que culpar a diretoria sim, mas tem que culpar a diretoria porque o time tá ruim. Não tem que culpar a diretoria porque teve um áudio que não sei o que lá tal. Vê bem, vou repetir, acho que todo mundo tem o direito de se manifestar em relação a tudo. Mas se a gente está pensando no futebol, no bem do clube, nós temos que respeitar a legislação que já existe. Hoje mesmo eu fiz lá no grupo, eu falei, houve uma votação de impeachment, a atual diretoria executiva saiu vitoriosa, porque era para o impeachment, e não sofreu impeachment, saiu vitoriosa, agora segue o jogo. Segue o jogo. Isso não quer dizer que a gente vai ter que aguentar nego passando a mão no dinheiro do clube. Não. O que eu estou querendo dizer é que, de acordo como manda o estatuto do clube, foi instaurado um procedimento administrativo pedindo impedimento do presidente e do vice-presidente. Eles não tiveram votos suficientes para ter impedimento. E agora? Nós vamos ficar até o final da gestão do presidente do Juventus. Vê bem, eu estou falando do presidente do Juventus, eu não estou falando do Sanches. Porque uma coisa é a pessoa física, é o Domingos Sanches. Outra coisa é a instituição Juventus, a instituição presidente do Juventus. É o diretor, é o que cuida da parte executiva. Então, quem quer ver o bem do clube, não pode ficar no último ano, até o último dia da gestão dele, ficar querendo destruir o clube. O clube, eu não estou falando do Sanches. Eu estou falando do clube. Muitas vezes a gente deixa o nosso fígado cegar o nosso raciocínio e a gente acha que a gente está prejudicando o Sanches. A gente não vai estar prejudicando o Sanches, cacete. E o fígado estava bom hoje, hein?
Sem tá certo. Hoje o Guizão, ele não me ofereceu o fígado, ele não sabia que eu gostava do fígado. Hoje tava bom. Tudo bem. Acabou, tudo bem. Então, assim, eu vou repetir o que eu falei. Se houvesse o impedimento do Sanches e o caramba, se isso fosse feito, acabou. Vamos apoiar a próxima gestão. Quem é? Vai entrar o presidente do conselho, que vai depois para uma votação para os associados. E se os associados confirmarem o impedimento, ele abre em 30 dias uma nova eleição e vamos aí fazer campanha, vai entrar uma nova pessoa e vamos apoiar a nova pessoa. Mas não a pessoa do cara, não a pessoa física, a instituição Juventus. A instituição presidente do Juventus, diretoria executiva. Agora, porra, vai que o Sanches faz um monte de besteira, Rafa. Beleza, vamos pontuar essas besteiras. Se for alguma coisa que fira o estatuto, vamos entrar com o procedimento. Vamos não, que eu não sou conselheiro, eu só sou associado. Mas entrem com o procedimento administrativo pedindo impedimento novamente, se surgirem novos fatos. Só que nós não podemos prejudicar o futebol, porra. Nós vamos ferrar com o futebol porque você tá com raiva do Domingos Sanches? Porque você acha que ele é bandido? Então nós temos todo o procedimento. Eu vejo de uma maneira absolutamente tranquila. Eu não misturo a parte pessoal. Nós tivemos um problema, foi feito o procedimento e já não foi levado para frente porque não teve voto suficiente. Segue o jogo. Segue o jogo. Pronto. Eu não estou defendendo o Domingos Sanches. E falando agora do Domingos Sanches, viu, Guizão? Tive com um amigo na Javari agora, que conhece, já o sócio dele já foi sócio do Sanches. Perguntei, e o Sanches? O Sanches falou, não, pô, Rafa, um amigo de confiança meu. Falou, cara honesto, sério, cara. Sério. Então, agora só para provar que eu não estou passando a mão na cabeça do Sanches, se comprovada a honestidade dele, como eu considero que ele é honesto, fica assim, Sanches é uma pessoa que eu respeito e tudo, mas fica comprovada a incompetência. Realmente, não considero um bom presidente. Não considero um bom presidente. Isso eu posso expor para ele pessoalmente, porque falando aqui na rádio, pode parecer que eu estou sendo covarde, mas eu faço questão de falar na frente dele. Eu acho que o erro, inclusive, foi de quem o elegeu. Qual é a experiência administrativa? Ele é advogado, não é? Ele é um advogado. Isso. Então, com todo respeito, qual o histórico, que formação ele tem para poder gerir um clube absolutamente complexo como o Juventus? E se alguém acha que o Juventus não é complexo, cá entre nós, irmão. Desculpa, mas vocês estão enganados. Então, desculpa, quem elegeu o Sanches, quem elegeu os outros candidatos anteriores também estão errados. Vocês estão elegendo amigos. E acaba acontecendo isso. Então a culpa é de vocês, não é do Sanches. É como você colocar culpa no jogador. Para encerrar, você acha que a culpa é do camisa 9 que não sabe fazer um pivô? Ou a culpa é de quem contratou o cara para ser um pivô se ele não sabe ser pivô, porra? Exato. Então, a culpa é do Sanches ou a culpa é de quem colocou ele lá sabendo que ele não tem nenhum tipo de experiência administrativa? Então pronto. Saída para isso? Vamos escolher um cara bom, com histórico, um cara competente, que já tem uma história, cara, de trabalhar em clube, de ter vitória, porra. Entendeu? É simples. Agora não. Sabe quem vão colocar na próxima? Algum conselheiro lá que falou alguma coisa contra o Sanches e vai liderar e vai para lá e vão ser mais alguns anos de mesma coisa. Sim. Acabei. Chega agora, não vou falar mais nada, senão os caras vão falar de... Hamilton, sua posição, fora essa já sentado. A posição que eu tô agora é sentado aqui, né? Com a mão com o cotovelo na mesa. Eu acho que todo mundo falou coisas muito interessantes aí, dá para pincelar várias coisas muito, muito importantes mesmo. Que cada um falou. Acho que o Silvio falou uma coisa interessante, que é a questão de a consequência que pode gerar de imagem para o clube, essa história toda. E de fato, né, a gente ouve falar, e o Rafael também falou agora, o Juventus é um time que não tem rejeição, é um time que tem uma aceitação muito fácil, né? Então, tanto em termos de torcedores que vêm, gente que vem visitar Javari, como o Pucci falou, que vem porque quer conhecer o estádio, que é um estádio histórico, é tombado, quer ver o Juventus jogar e tal, aquela história toda. E também por patrocínio, que a gente sempre, eu gostava de falar isso, o Juventus ele era um time que não tinha
não tinha problema de, por exemplo, você procurar, fazer uma pesquisa sobre o clube, você não encontra notícias negativas. Nunca encontrou. Era sempre falando coisas às vezes até irritava muita gente, porque falava assim, é um time romântico, é um time do futebol antigo, do passado, veja como era um jogo antigamente, hoje em dia, aquele papo meio furado e clichê, né? De placar de madeira, alambrado, aquelas bobajadas. Mas, por outro lado, uma notícia dessa, é melhor falar uma notícia dessa do que trazer um desmando, uma roubalheira, uma sujeira. E isso nunca aconteceu, né? Com o Juventus. Ao contrário de outros times que você vê falando que falta luz, que falta água, que os jogadores estão passando fome, que acontecia, greve de jogador, torcida protestando. Com o Juventus praticamente era nulo esse tipo de notícia, né? Então aparecer esse tipo de coisa no noticiário é triste, né? Independentemente de ser ou não verdade, ser ou não a consequência que teve. A gente vê, por exemplo, a vida que segue, como disse o Rafael. Realmente, é isso que a gente tem que torcer para que as coisas sejam assim. Mas infelizmente parece que o cenário não é muito favorável para que as coisas saiam dessa forma. Eu até lembro que muitas vezes durante a gestão e até na campanha, a diretoria atual insistia dizendo que era necessário unir o clube, que estava com muitas pessoas descontentes e muitos dissidentes, muitos polos, muito polarizado, com muitas opiniões contrárias. Infelizmente isso acabou não acontecendo, né? Então não unificou o clube em torno de uma ideia central. As pessoas não se uniram para trabalhar juntas. E eu lembro que várias vezes em editoriais, em cartas abertas, a diretoria atual falou, fazendo uma espécie de convocação, nunca aconteceu. E não é culpa das pessoas que não fazem, ou do presidente que não conseguiu esse apoio. É natural do ser humano aí, numa democracia, até se ter a oposição, e infelizmente acontece de pessoas lutarem contra realmente, torcer para que dê tudo errado. E que, afinal de contas, o clube é um microcosmo do país, né? A gente vê como o Brasil funciona, a gente vê como o mundo funciona e vê que esses polos nunca se unem mesmo, a divergência sempre vai ter. A gente vê também que nesses últimos anos realmente o futebol ficou tratado de uma forma muito complicada, né? Várias gestões que passaram. O Juventus teve várias crises e há 10 anos não joga uma primeira divisão paulista, há 10 anos não joga um campeonato nacional e viu se transformar em um clube de divisões inferiores. O que o Juventus conseguiu nesse tempo foi angariar um público fora, assim, uma torcida que cresceu apesar das dificuldades que o clube enfrentou em campo. A gente lembra que na Copa Paulista que o Juventus foi campeão, o público era inferior ao que juntou, por exemplo, na 3 de 2015. Exatamente. E o resultado disso hoje é que a gente vê um clube que está aí às beiras de um precipício do campeonato para ser rebaixado de novo. Sim. E tem a maior renda líquida do campeonato. É verdade. Tem um índice de ocupação do estádio altíssimo. E não sabe explorar essas coisas ainda. Não sabe. Né? Aí falta aquela questão profissional, de gestão, que o Rafael falou. E o Rafael também é uma prova disso. Eu estou aproveitando a presença dele para citá-lo várias vezes aqui. Mas não precisa ficar bravo comigo não, que eu estou falando bem. Não, por exemplo... Só para deixar claro, eu às vezes, eu sei que eu falo de uma maneira um pouco, com uma energia um pouco assim. Ríspido. Mas assim, que fique claro, cara, eu jamais misturo a parte pessoal. Eu vou atacar sempre os teus atos e as tuas ideias, jamais você. Eu nunca vou. Então você pode falar o que quiser de mim, eu vou adorar, cara. Fica tranquilo que eu exerço a democracia no debate. Eu adoro ser contrariado e a gente pode discutir no mundo das ideias e tá ótimo. Acho que falta muito isso. As pessoas estão levando muito pro pessoal, cara. Isso é ridículo. Eu tô brincando porque é o seguinte, você é um exemplo de duas coisas, assim. É um cara que parece
É um representante do empresariado da região que tem interesse no clube em investir no clube. Então, tanto com ganhos para a sua própria empresa, como para promover o clube, para que o clube cresça também, apareça, porque quanto mais o clube aparecer, mais você também, né, aparece. E ao mesmo tempo, as pessoas vêm falar, mas é um aventureiro, é mais um que vai chegar, vai quebrar a cara e não vai querer mais saber dessas coisas. Então é interessante isso, porque é um retrato do que acontece. E tivemos muito, durante os últimos anos, aí, muita gente que veio com boas intenções, alguns, nem todos, né, mas muitos vieram com boas intenções e quebraram a cara. Exato. Pois é. Por motivos de problemas dentro do clube. A gente pode citar várias parcerias. O Pão de Açúcar é um, que a gente nunca entendeu direito o que aconteceu para ter saído. Depois veio aquela parceria de Diadema. Depois veio o tal do meu time de futebol, que aí não dá nem pra gente comentar, né? Acho que o Rafael não lembra dessa história. Acho que ele não estava aqui ainda. Era uma empresa que veio... Era um site, olha a história. Era um site que era uma comunidade de pessoas que depositavam dinheiro por mês. A intenção deles era comprar um time de futebol e gerir pela internet essas pessoas, passando por cima de conselho, passando por cima de diretoria, de sócio, de torcedor, de tudo. Seriam os investidores aí desse site que iam comandar tudo. E desde o início eles queriam o Juventus. E o Juventus quase foi comprado, entre aspas, por esses caras aí. Né, que seria era uma aventura absurda. Né, pessoas que não têm conhecimento de nada, não têm formação nenhuma, e não têm conhecimento do clube mesmo. Então, sei lá, pessoas do mundo inteiro aí, botando dinheiro não sei da onde. Né, não aconteceu porque, como o Guizão falou, a torcida não deixou. Chegou a quase assinar esse contrato. Foi na gestão 2011, isso aí, foi 2011. 2011. Toninho. Então a gente vê, quer dizer, tem muitas coisas que aconteceram no Juventus nesses últimos anos, e ao mesmo tempo a gente vê o que aconteceu no futebol paulista, brasileiro, enquanto o Juventus ficou meio que dormindo. Sim. Aí. Surgiu o Red Bull, Pão de Açúcar, Audax. Pão de Açúcar virou Audax. Por mais que a gente não goste, porque são times que não têm história, não têm tradição, não representam nada além de fins lucrativos. Novo Horizontino são exemplos de gestão. Infelizmente a gente tem que reconhecer. E o Juventus ficou parado no tempo nessa história toda. É verdade. Então é uma questão. E paradoxalmente o Juventus cresceu, né? Em torcida, cresceu em interesse e tudo mais. O Juventus tá nessa. É uma situação complicada, complexa, né? Concluindo, enfim, a vida que segue, como o Rafael falou, mas é impossível, é muito difícil o Juventus sair numa... É muito difícil a gestão continuar em paz, porque não vai ter, porque a divisão do conselho mostra isso. Não sei qual vai ser o futuro dessa coisa. Eu juntei aqui os montes de coisas aqui que vieram na minha cabeça. Não tem... no final não tem conclusão nenhuma. Eu acho que você tocou no ponto certo, Hamilton. Eu acho que eu não vou aqui entrar em mérito como vocês entraram, sobre se a diretoria é culpada ou não. Mas o que aconteceu? Mostrou a divisão do conselho. O conselho está realmente dividido, o conselho juventino. Então, vamos supor que o Sanches fosse impeachmentado. Quem entraria, até pelo número de votos que esse conselho conseguiu para impeachment o presidente, teria condições de eleger um novo presidente. É a oposição. E aí a situação viraria oposição. E aí eles iam gritar porque eles estavam na oposição. E aí iam pegar... E isso é a bola de neve da política. Então, com o clube rachado, nunca você vai ter uma boa... uma gestão, vamos dizer assim, uma gestão satisfatória nem para um lado nem para outro. Mas no início da gestão do Domingo Sanches, fazia muito tempo que uma gestão não tinha tanto apoio, né? Ele começou, quando assumiu a presidência, ele tinha um grupo de apoio muito grande, ou seja, ele teve meios, teve a oportunidade de fazer uma boa gestão, né? Hoje, nesse momento, não. Mas no início do mandato,
ele tinha um apoio enorme dentro do clube, não só entre conselheiros, associados, mesmo em relação à torcida. Todos viam no Sanches uma saída, né, para a situação difícil dos últimos anos. É mais ou menos isso que eu quis dizer. O clube acaba se dividindo por interesses pessoais, interesses do clube, o que é que seja, mas o clube acaba se dividindo. E isso foi bem mostrado aí nessa votação que aconteceu ontem. E assim, mais uma vez, sem querer, eu acredito que esse processo todo, viu, Hamilton? Isso do conselho dividido e tudo, faz parte do processo democrático. Sim. É absolutamente natural. Sim. Nós não precisamos encarar isso como se fosse uma guerra entre Coreia e Estados Unidos, um negócio revoltante. É normal, é isso que eu digo. Você pode ter todas as suas críticas em relação à gestão e tudo. Utilize de todos os procedimentos administrativos e políticos que já tem o clube. Isso faz parte, é o processo. Nós não vivemos no autoritarismo. Seria legal se o Sanches ainda tivesse, como no começo, grande parte das... Seria ótimo, mas cá entre nós, mesmo se ele estivesse fazendo um trabalho melhor do que ele está fazendo, um bom trabalho, você sabe como é que é o Juventus. Juventus tem muita vaidade, muito conselheiro. É uma coisa natural, então não é só Juventus não, tá? Isso é em todos os clubes, pode ver qualquer clube de futebol. Então eu acredito que nós não precisamos tratar isso como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Faz parte do processo democrático dentro do clube. O que a gente não pode aceitar é gente querendo aquela política do quanto pior, melhor, para depois eu tomar o poder lá na frente. Exatamente. Isso vai prejudicar o clube. Exatamente. Só queria deixar claro aqui, eu estou recebendo mensagens de diversos conselheiros aqui, uns aplaudindo, outros metendo pau no que está todo mundo falando aqui. Mas eu queria deixar claro antes até que vocês deixem lá joguem um coquetel Molotov na cabine, lá da onde fica. Nota de repúdio. Da onde fica a Web Rádio Moca lá na Rua Javari. Eu queria dizer que as opiniões aqui são as opiniões pessoais de cada integrante do programa, certo? Que a Web Rádio Moca abre o espaço para que todos eles possam dar sua opinião. E eu, obviamente, não vou citar o nome de todo mundo que mandou mensagem aqui, porque tem umas mensagens até que estão sendo um pouco ofensivas, inclusive, né? Mas eu só quero deixar isso claro, que as opiniões são de cada um que falou, e cada um sabe quem foi que falou, e todo mundo aqui frequenta a Javari. Quem não gostou da opinião do outro vai lá na Javari. Se é que vai na Javari, mas se não gostou da opinião, vai na Javari, encontra essa pessoa, paga para entrar, passa na bilheteria, paga, e vai nessa pessoa que você não gostou da opinião e conversa com ela. Foi. E sabe onde é o banheiro. Esse é um outro, repito, que eu já falei. É um grande problema das pessoas que não sabem viver em sociedade da única maneira aceitável, que é democraticamente. Sim. Quando, por exemplo, eu, o Guizão, o Hamilton, você, quando nós expressamos uma opinião, não existe... Você tem alguma dúvida que as pessoas que estão sentadas aqui, ou as pessoas que estão acompanhando, as pessoas querem o melhor para o Juventus? Você tem alguma dúvida, Guizão? Que todo mundo que está aqui e as pessoas que estão acompanhando querem o melhor para o Juventus? Nenhuma. Só que cada um acha que o melhor é da maneira que ele considera ideal. Mas qual maneira nós vamos seguir? Como é que vive isso? A maneira que a maioria decidir. Isso. O que nós temos que fazer? Temos que expressar a nossa opinião. E nós não podemos ser ofendidos pessoalmente porque nós pensamos diferente de uma outra pessoa. Isso é a democracia. Eu vou falar uma coisa que a maioria considera besteira, isso não vai prosperar. É simples. A vontade da maioria vence. A vontade da maioria vence. Agora, chega um cara aqui... Ontem a maioria votou pela saída do presidente. A maioria absoluta... Perdeu. Não, mas ele precisava da maioria absoluta, Guizão. E mais um. Ele quer envenenar. Não, mas ele adora. Por isso que eu amo esse cara. Mas o Rê, eu não sei. Eu gostaria até de saber quem está indo pro lado pessoal aí na discussão. Mas essas pessoas que estão indo pro lado pessoal, elas acabam prejudicando o processo que beneficia o clube, cara. Rafa, essa é a grande verdade. Um cara que é conselheiro do Juventus e às 21h53 de uma terça-feira tá perdendo tempo mandando ofensas pelo WhatsApp, mano, é que já assinou atestado de incompetente, ele que se dane, bicho. Isso aí é lixo. Vai dormir, tio, vai ver novela. Assim,
faz um café com leite, vai dormir. A novela tá boa, hein? Eu prefiro não ver com esse prisma aí, o Guizão. Com esse prisma, hein? Porque eu acredito realmente que é um cara que tá esse horário aqui vendo, caramba, é um cara que ama o Juventus, só que ele não enxerga que as atitudes dele estão sendo com o fígado e não com o cérebro. Ele não tá... E o fígado tava bom, hein? E o fígado tava bom. O fígado tava bom. Entendeu? Mas Guizão, eu vejo salvação na humanidade ainda. Eu acho que ele vai entender que o processo não está sendo correto. Eu vejo salvação para a humanidade. Meteoro caindo, acabando com tudo. Os dinossauros funcionou. Deixa eu rapidinho, então, que nós já passamos mais da metade do programa falando disso. Eu falei que não ia falar e nós falamos. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, eu quero primeiro falar sobre o jogo contra o Taubaté, que nós perdemos de 1-0. Quem esteve lá? Guizão, Hamilton, Sérgio, você foi? Hamilton não, o Silvio. Então, rapidinho, vocês dois. Guizão, como você viu o jogo 1-0 Taubaté? Perdi o meu reinado. É mesmo, né, Corão? E aí, e você deu azar que no começo do jogo você fez uma live cantando a vitória como garantida e isso sempre dá azar. Eu, né? Tá, a culpa foi sua. Cara, é assim, o Juventus estava jogando. O Juventus, dos jogos que eu vi, vinha sendo um dos melhores jogos do Juventus. O Juventus estava jogando muito bem. Tinha tido várias chances de gol. Em chutes de fora da área. Se não me engano, do Jean Carlos 2 vezes. João Vitor 2 vezes. Uma do Jean Carlos também, que ele bateu cruzado. Os Juventus estavam com várias chances de gol. E aí o nosso amigo Borel conseguiu ser expulso. Num lance onde todo mundo sabia que ele ia ser expulso. Nós na cabine, quer dizer, vocês na cabine e eu no conforto que estava. A gente falou, o cara vai ser expulso, mas não deu 10 segundos expulso. E aí no 10 contra 11 ficou impossível. Porque o time deles, eu não sei se o time deles é bom do jeito que jogou, ou se encaixou um jogo bom, mas ele jogou, o Taubaté jogou um jogo muito interessante. Jogou mesmo. Com o maninho lá, o número 7, Natan. O cara destruiu, velho. O cara simplesmente destruiu, não tinha como parar ele. E a sorte do Juventus, então foi um jogo foram 2 jogos diferentes. Antes da expulsão, o Juventus dominou. Depois da expulsão, o Juventus não fez nada, sofreu pressão, só não foi goleado porque o Flávio Carioca, meu Deus, é ruim tipo Jean Carlos. Perdeu 2 gols que eu vou te falar, viu? Ô Silvio, você que estava lá em cima também na cabine, até o Alex Alves tentou até consertar o time e até certo ponto conseguiu. Ele surpreendeu, né, com a mudança. Mas depois o Cezinha, num primeiro momento, surtiu efeito. Depois do gol, ferrou. Sim, só que o técnico do Taubaté percebeu isso, fez uma substituição na lateral direita e pronto, aí matou o Juventus, né? Tentamos, corremos, ele tentou um esquema tático até que diferente, né? Quando nós estávamos inferiorizados numericamente, abriu 2 atacantes, não é? Um por cada lado do campo, tentou uma virada, só que não foi possível, né? Nosso time tem limitações técnicas, tentamos, fomos dominados pelo Taubaté, e foi uma vitória justa do Taubaté. Agora, a expulsão do Rafael Borel foi ridícula, né? Infantil. Cantada nessa expulsão. Ele não tem condições de fazer a marcação e apela para a violência de forma grotesca, né? Não, e se você pegar se você ouvir novamente o jogo, tem no YouTube aí quem quiser ouvir, se você ouvir novamente o jogo, você vai ouvir justamente 5 minutos antes, até menos, eu acho, a gente falando que ele já tinha tido um amarelo, ele tinha feito uma falta violenta, até certo ponto violenta, e a gente falou, ele vai sair, ele vai ser expulso, esse Natan tá deitando e rolando em cima dele, ele vai ser expulso. No lance seguinte ele deu uma voadora no peito do cara. Não deu tempo, né, do Alex fazer a substituição no intervalo, né? Nem deu tempo. Agora, um fato, um ponto positivo pro Alex Alves, né? Mesmo no momento de derrota, cabeça quente, concedeu uma entrevista para a Web Rádio Moca, na chuva, não se omitiu, não fugiu da raia, né? Exatamente. Isso tem que louvar isso daí, porque realmente ele nos atendeu, respondeu a malcriação do Guizão. Não, mas foi construtiva, né? Não. O Miguel Gil e o Luizinho estão aqui dizendo que o Baroni jogou muito em Taubaté. Mas não foram eles que votaram no Baroni via internet? Via WhatsApp? Agora eu acho que eles mudaram de ideia, né? Claro, ouvindo pressão da torcida fica difícil, né? Mas
Tivemos assim, realmente, o Baroni foi quem entrou na lateral esquerda, né? No momento da perda do Rafael Borel. Isso. Jogou sacrificado também na posição, né? Naquele momento. Naquele momento, é. Qual uma criação que eu fiz para o Alex Alves? Que ele respondeu? Não. Eu tô brincando. Não, é uma brincadeira, porque foi uma colocação construtiva, né? Você colocou a sua opinião sobre os jogadores com mais idade que não aguentam manter o ritmo de jogo até o fim da partida. E ele foi contra. Ele foi contra. Ele acredita que esses jogadores, o que eles agregam de experiência ao elenco, compensa essa falta de condicionamento físico, né? Foi isso. Agora falando sério, o Luizinho mandou 3 mensagens lá falando a mesma coisa, que segundo o Luizinho, o Juventus tem que dar qualquer jeito manter o Alex Alves até o fim e na Copa Paulista do ano que vem para montar uma base. Eu também acho. Na verdade, mensagem do Luizinho que tem que manter o Alex a qualquer custo. Eu concordo com ele, tem que manter mesmo. Eu acho que ele já pegou a barca, já caiu na barca furada. O elenco montado, né? Tá entrando, não, a barca furada. Ele entrou numa roubada incrível. Aí ele tá ali, tá enchendo de água o barco, ele tá tirando com o baldinho. Quanto mais ele tira água, mais entra água no barco. Então ele tá usando o baldinho para ver se não consegue afundar, mas pelo jeito tá difícil. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre o jogo de domingo. Acho que todos aqui estiveram no jogo de domingo, né? Olha, todos estiveram. Até você, Rafa, estava no jogo também. Todo mundo que tá aqui estava no jogo de domingo. Vou fazer o seguinte, vamos começar pelo Pucci. Pucci que está aí já com o microfone em punho. Pucci, fala aí para mim o que você achou do jogo, a derrota do Juventus por 2-0 pro Guarani, né, que hoje é o líder do campeonato, né, obviamente. Fala aí o que você achou do jogo. É uma coisa até que eu comentei com você depois do jogo. Juventus, por mais ruim que ele às vezes estivesse e pegasse um time melhor do que ele, pelo menos quando era a Javari, ele endurecia um pouco mais. O Juventus foi totalmente submisso ao Guarani, né? O Guarani dominou o jogo. Sim. Foi uma partida realmente Juventus irreconhecível. Não tinha meio, não tinha meio campo. 3 atacantes que não sei pra que serviam, não dava pra identificar. Então acho que faltou tudo. Chutar no gol, faltou tático, faltou tudo. Nem só a gente teve, que até no pênalti que o André Dias quase pegou. Né, ele teve passou por baixo dele. Passou por baixo dele, acho que. Por baixo dele. Faltou tudo. Nem um pingo de sorte a gente teve no jogo. Nem a sorte que vinha tendo nos outros jogos, não teve, a gente não teve. Nem com o André Dias, que ele por pouco pegou o pênalti. Teve uns lances lá que um pouquinho antes de tomar o primeiro gol, teve uma chance, não sei, chutou a bola passou perto do gol, não lembro quem foi. Tava do outro gol, não vi. Mas foi assim, o Guarani fez 2-0, o André Dias salvou ali, podia ter sido uns 4, 5. Não, foi pro Guarani. Pro Guarani foi um jogo fácil. Foi muito fácil. Pro Guarani foi um jogo fácil. Mais do que eu esperava. Ele entrou sabendo o que tinha que fazer, ele fez. E ponto, acabou, resolvido. Sérgio, foi isso também que você viu? Pro Guarani foi um jogo fácil? Tá ligado? Muito fácil. Muito tranquilo. O Guarani mostrou ser um time muito preparado, um time que fez uma boa Série B, não tão boa quanto o Oeste, né? Mas se esteve muito bem na Série B. E o Juventus não teve a menor chance. O Juventus veio numa descendente, né? Fez 30 minutos maravilhosos contra o Nacional, todo mundo achando esse time não cai. Sérgio Quintela estava do meu lado, fazendo comentário, esse time não cai nem a pau, esse time não cai a mel. E realmente, estava jogando, tomou o gol. Teve a parada técnica de hidratação, tomou o gol. Depois disso, já começou a decair, pelo que vocês falaram do que ocorreu diante do Taubaté também. E, olha, foi dominado, mas o adversário era superior, não via muito como o Juventus poderia fazer. O que eu gostaria de saber também é o seguinte, falar em Guarani, a torcida do Guarani deu um show. Um show de educação, uma festa, tá? Como a do Juventus também. Lá fora também um clima de confraternização, amistoso, tranquilo, todo mundo conversando com todo mundo. Agora eu gostaria de saber se o Juventus também vai proporcionar para a gente, que é torcedor, a compra dos ingressos
na secretaria ou na bilheteria da Javari, né? Que facilitaria bastante para a gente. Para domingo, né? Para o próximo domingo, Contra a claro. Portuguesa. Contra a Portuguesa, né? Talvez conversar com a diretoria da Portuguesa, pegar uma cota de ingressos. O Canindé é bem maior, mas... A nossa cota, efetivamente. A nossa cota de ingressos, efetivamente, claro, né? E a gente poder comprar na Javari, porque lá é bem difícil. As coisas parece que tá online já se tá tem vendendo. venda online, ótimo. Já tá vendendo. Para nós também. Olha, Geral. Geral. Se puder divulgar, se a Web Rádio Moto puder divulgar esse tipo de coisa, ótimo. Não, viu? o Marcelo Santos já divulgou na nossa página aqui em algumas de nossas páginas, não sei qual, mas ele já divulgou sim, tem um link lá, inclusive já pôs o link, acho que naquele grupo lá que a gente, do Juventus Moleque Travesso, lá eu não lembro. Ou na própria página da Web Rádio Moca também está divulgado. Mas está lá, já está vendendo online pelo menos. Mas concordo com você, Sérgio, acho que devia ser disponibilizado na secretaria do clube, porque eu sei que tem muita gente que não tem acesso, não pode, não tem ingresso pela internet, você precisa de cartão de crédito, você precisa imprimir boleto, muita gente tem dificuldade com isso daí. Também ainda sobre o seu comentário, Sérgio, você falou da questão dos jogos aí que a gente perdeu. Contra o Nacional, realmente foi aquela infelicidade de tomar o gol e a parada técnica. Esfriou, né? Depois, contra o Taubaté, tá tocando aí, né, Sérgio? Deixa eu tocar. Fala que você está ao vivo na Web Rádio Moca, você não pode atender. E contra o Taubaté foi a mesma coisa, o time veio bem no começo do jogo, até a expulsão do Borel, que aí acabou com o time, desmontou o time, além de o Juventus não ter o lateral esquerdo, improvisou o Baroni, estava com um a menos ainda, então, ou seja, era como se tivesse 2 a menos ali, com o Jean Carlos 3 a menos, então foi difícil mesmo e perdeu o jogo. E contra o Guarani, como você falou, o Guarani veio aqui para isso mesmo, jogou do jeito que ele quis, fez o que ele quis, né, Sérgio? E conseguiu a vitória, uma facilidade, né? Acho que é surpreendente até para ele mesmo, o Guarani, sabendo de que a Rua Javari é a Rua Javari, sabendo da pressão, sabendo dessa coisa toda. Mas pro Guarani eu achei que foi fácil o jogo, né? Isso mesmo, Corona. Inclusive, os últimos jogos tinham sido empates, né, na Rua Javari. Eles tinham jogado em 2008 pela 2-2 pela Série A1, depois veio 2 empates na Série A2. E eles não ganhavam da gente também há muito tempo. Verdade. Né, eles ganhavam há muito tempo. Mas, enfim, eu acho que se deram melhor, devem subir. O Guarani deve subir. Eu espero, sinceramente, que Guarani, Nacional e, se Deus quiser, o 15 de Piracicaba subam. É a minha torcida. Nacional? É a minha torcida, sem problema. Eu sempre vou torcer para os times tradicionais. A gente com exceção isso. de um. A gente falava isso Entendi. A gente falava isso no domingo lá na Javari, né? Justamente isso. Nacional ano que vem faz 100 anos. A contragosto da minha pessoa, mas seria interessante. Um time de 100 anos, tão tradicional, que há muito tempo não figura na Série A1, jogar a Série A1 justamente no ano que completa 100 anos. Eu queria deixar... Tá ligado. Eu queria deixar claro que rivalidade com o Nacional nunca existiu. Não. Ela não existia. A rivalidade histórica era contra o Ipiranga, que tem inclusive vantagem contra a gente, e contra a Portuguesa de Desportos. Certo. Sempre foi essa. Nacional nunca existiu. Apareceu aí alguma coisa que diz que o Nacional, por ser da Zona Oeste, mas nunca houve. Nunca houve rivalidade com o Nacional. A verdade é bem essa, deixando bastante claro para todos. Tá certo. Obrigado, Corona. Que isso, é nóis. Vamos lá, o Guizão, diga. Não, que a minha surpresa por ele falar Nacional nem é por isso, é porque eu sempre torço para que mudem de divisão os times que são muito longe. Nacional aqui do lado, porque eu penso nos jogos que a gente pode ir ou não. Não, que não é possível matematicamente, mas era para subir a Penapolense. Que suma, então. Caiu da Série A1, por exemplo? Nacional deixa o Nacional. Aqui ano que vem a gente vai no jogo pertinho. Caiu da 1 esse ano?
Linense e Santo André. Santo André é Linense, legal, aí, beleza. Mas sacanagem. Linense, pô, vou pra Lins? Não vou pra 500 Lins. horas de viagem. Não dá pra ir Calor, pra Lins, pra né? cacete. Então, perto de Penápolis. Não dá. Agora podia ter caído para a Ponte Preta. Não é? Imaginou a Ponte Preta na Série 2? Que legal, ia ser bom, ia ser legal, pô. Eu sempre Né? penso por esse lado, os times mais perto pra gente poder ir nos jogos. Exatamente. E depois torcer pros times longe serem aqui, né? Também. Os jogos também, serem aqui, também, né? Pra também não ter que viajar. Como é que é, Pucci? Deu meio sorte, a gente não teve muita viagem até, né? Foram acho que 3 só. Poranguense, Batatais... E agora o próximo é Penapolense. Penapolense, Que tá que é a penúltima rodada aí. Ou última. Não, penúltima, né? Não, é a última. Penúltima. Bom, meus amigos, então a questão é essa, então. Teremos aí, próximo domingo, o clássico, como disse Sérgio agora, o clássico contra a Portuguesa. A gente achou que ia jogar esse jogo numa situação, no mínimo, melhor ou igual à Portuguesa, mas a Portuguesa venceu ontem, né, inacreditavelmente. Um jogão, aliás, diga-se de passagem, como diria o grande comunicador, né, Neto. Diga-se de passagem, foi um belíssimo jogo ontem, Portuguesa e Penapolense. Portuguesa abriu para cá, Penapolense virou, Portuguesa revirou, acabou 3-2. E a Portuguesa deu uma distanciada da gente. Agora a Portuguesa tem 11 pontos, o Juventus tem 9. A Portuguesa, com essa vitória que ela teve ontem com a Penapolense, praticamente se livrou do rebaixamento. Praticamente, não vou dizer que se livrou, praticamente, porque vamos ver a tabela. Vamos ver a tabela. O Juventus enfrenta a Portuguesa no próximo domingo, não é verdade? E os times que estão abaixo da gente, tanto do Juventus quanto da Portuguesa, que é Batatais, Audax e Água Santa, também jogam jogos dificílimos, né? Porém, tem um jogo que é confronto direto. Audax e Água Santa. É em Diadema esse jogo ou é em Osasco? Tanto faz. Não, tanto faz não, precisa saber. Tanto faz, velho. A gente vai se lascar do mesmo jeito. Não, então, o que nos conforta aqui é que esses dois times estão tão ruins que tem muito cara de 0-0 esse jogo. Eu posso falar uma coisa? Pode. Que eu não contava com isso rodadas atrás, mas é porque eu também não estava estudando a tabela. O Audax e Água Santa estão fazendo tanta força pra cair, mas tanta força pra cair que vai cair o Batatais. Então, é provável, porque se der uma vitória entre esses dois aqui, tanto o Água Santa ou o Audax, ele sai da zona. E mesmo com empate, né? Mesmo com empate, o Audax passa a gente. A gente não. Não, passa a gente. Mas aí com um jogo a mais, a gente vai jogar no Canindé também. Se a gente empata, eles já não passam mais. É que o elenco da Portuguesa tá mais equilibrado que o nosso. Se a gente for analisar friamente. Tanto que a Portuguesa tem feito gols em todas as partidas nos fins dos jogos. Então, não. Então, o que ficou visível no jogo de ontem da Portuguesa, né? O elenco é mais equilibrado que o nosso e aguenta manter uma intensidade até o fim da partida fisicamente. Coisa que o nosso time não consegue. Não consegue. É visível no nosso time uma perda de rendimento ao longo da partida, né? E a Portuguesa tem conseguido manter essa intensidade, tá? Vai ser importante para o jogo de domingo. O que é, Rafa? Já passa o microfone pro Rafa aqui, o que ele tá falando aí? Não, se você for analisar o jogo de ontem, à noite, da Portuguesa, e comparar com o Juventus jogando com o sol de meio-dia, com aquela negócio, meu Deus, tem uma nuvem no céu, cara. Não, são várias partidas. Mas são várias partidas que a Portuguesa tem feito gols aos 50 minutos, aos 48, 45, ou seja, isso é uma constância, realmente. Tá? Não é um caso isolado. A análise está sendo feita ao longo de várias partidas. E sobre o jogo do Guarani, é que a gente está parametrizando, eu pelo menos, eu olhei o jogo, foi um chocolate, foi uma Páscoa antecipada, os Juventus e Guarani. Foi chocolate, não deu graça. O Guarani tirou o pé para preservar o jogador no segundo tempo, colocou o Fumagalli com 350 quilos em campo. E quase fez um gol. E o Guarani está outro nível. Então a gente não pode ver o Juventus pelo jogo agora contra o Guarani, porque realmente era outro time. Agora o Juventus, na minha opinião, que hoje pode ser polêmica, mas estaria fácil entre os 10 se desse uma sorte. E se o Alex Alves tivesse feito uma pré-temporada desde o começo com esse time,
estaria brigando ali estaria brigando para subir. Porque tem jogadores bons, cara. Tem jogadores bons. É que quando o time não está entrosado, todo mundo acaba sendo prejudicado. O zagueiro lá, tadinho, cometeu uma falha no primeiro gol. O pênalti foi uma das coisas mais infantis que eu já vi assim na minha vida. Era um lance bobo, o cara deu um carrinho na ponta da área. Não deu para entender. E por um cara rápido, pro driblador. Não, mas ele foi com tudo, foi com as duas. Então, quer dizer, o jogo contra o Guarani não pode ser. Nós não podemos parametrizar o Juventus por esse jogo. Eu acho que o Juventus não está entre os 2 piores elencos desse campeonato. Não está, mas também não está entre os 4 melhores. Tá bom? Ó, vou fazer o seguinte, já que você falou do jogo contra o Guarani, vou botar aqui o que o Alex Salves falou depois do jogo, rapidinho, pra gente também ouvir, dar aquela analisada rápida e depois a gente vai passar os nossos tradicionais palpites para o jogo contra a Portuguesa. Vamos ouvir aqui Alex Alves. Não, mas demorou porque estava fabulando lá nos do resultado negativo do Juventus contra o Guarani. Você vem atuando até de uma maneira até regular no Juventus. Teve aquele princípio com derrotas, porque em função de não conhecer os jogadores, mas depois você deu uma encavalada, ganhou 2 partidas na sequência e voltou a perder. Como é que você analisa isso pra gente, Alex? Pô, na realidade, primeiramente, desculpa a demora por ter vindo aqui. A gente estava em reunião lá dentro. Cara, a gente sabe que não ia ser fácil. Ninguém enganou ninguém. A gente sabia que era complicado. Né? Principalmente como a gente foi deixando para depois. Alguns jogos tivemos nítidos, bons jogos para ganhar, principalmente o do Nacional aqui em casa, né? Mas infelizmente perdemos dentro de casa, estamos perdendo muitos jogos fora, às vezes para a diferença de 1-0, aí nós temos a oportunidade de fazer mais uma vez, a gente não faz, você nos acompanha aqui direto, se é uma coisa que a gente não deixa de fazer a semana inteira, na trabalho de finalização, para quando chegar, matar. A gente trabalha muito para os 2 zagueiros, no sistema não sair de dentro da área. E hoje tomamos mais um gol, porque eles tentam adivinhar uma jogada, e onde a gente pede para não adivinhar, fica posicionado. Só que assim, chega uma hora que a gente vê que os jogadores que a gente tem, eles não conseguem entender. Já disse que nós temos aqui poucos jogadores da divisão, né? Infelizmente é a verdade. A gente não está aqui para enganar ninguém e a gente tem que trabalhar com o que tem aí para tentar tirar o Juventus dessa situação. A gente vê que você falou agora na palavra adivinhação. E é o que tem mais prejudicado o Juventus nessas jogadas de adivinhação. Ou seja, a defesa está entregando de alguma maneira, indireta, talvez até não é intencional, a gente vê que não é isso, mas tem entregado o jogo para esses ataques de time como o Guarani, que é bem perigoso. Não, sim. E foi avisado antes. Foi avisado antes que se a gente buscar o meio de campo, pegar o meio de campo deles e não deixar eles jogarem, nós mesmos não íamos conseguir entrar na nossa defesa, como a gente fez no segundo tempo. Pegamos mais, pode ter certeza que eles entraram ali 1, 2 vezes no máximo, entendeu? Sem perigo. Só que assim, foi tarde. O primeiro tempo nosso foi horroroso, né? Foi de dar vontade de chorar, né? Mas por quê? Mais uma vez, a gente avisou, joga posicionado, não tenta adivinhar essa jogada. Às vezes você, naquele nível de querer buscar o cara, não precisa buscar, calma, ele vai chegar até você. Aí na hora que vem 1-2, a gente explicou muito que o time deles faz 1-2, que o time deles era um time forte, que o time deles era cirúrgico, né? Eles iam segurar, a gente começou até bem o começo do jogo, indo pra cima, só que de repente a gente toma um gol já previsto, cara, porque a gente tava falando, não vai. E assim, quando chega lá dentro também, fica complicado. Com relação a isso também, o extra-campo, o extra-jogo, a gente percebeu aqui no final, a torcida vem aqui, vibra, reivindica, xinga, mas isso é normal, você já foi boleiro, você sabe até como se comporta diante de uma situação como essa. E houve um problema lá no campo, acho que com você, com a torcida, mas você como boleiro sabe se livrar tranquilamente de uma situação como essa. Sim, não, sim. Assim, ó, a torcida ela tem todo o direito de cobrar. Todo. Né? A gente entende que ela tá puta, eu acho que ela tá puta. Eu também tô puto, entendeu? Mas assim, a
A gente às vezes não percebe. Nós somos a terceira defesa menos vazada do campeonato. Então assim, não vamos colocar a culpa na zaga não. É que o pessoal não vê. Nós somos a terceira defesa menos vazada do campeonato. O problema nosso é que a gente não está fazendo os gols. Isso eu venho batendo na tecla aqui já há muitos jogos. Entendeu? Então assim, quando vem cobrar, que a defesa é ruim, pô, a defesa não é ruim. É o que a gente tem. Hoje, se você pegar, o São Bernardo tinha 6 gols, tomou 3 agora. Mas com a diferença que fez, está com 8 gols tomados. O Nacional estava com 11 gols tomados e nós com 12. Então assim, o problema nosso não é o setor defensivo. Você bate lá na frente, bate, não faz. Entendeu? Hoje nós sabemos que o time vem jogar por uma bola. É a tese do brasileiro, do Paulista da 2. Os times jogam por uma bola. Nós estamos jogando por 5, 6 e não estamos fazendo. Aí de tanto bater, infelizmente a gente acaba tomando. É nesse ponto que a gente tem que colocar também mais uma pergunta para você. O Juventus vem tendo a sorte até em relação a resultados dos times que estão mais abaixo. Mas o Juventus não pode viver desse favorecimento indireto, porque uma hora isso acaba. Isso é matemático. Então não tem como o Juventus ficar achando, bom, o time de baixo perdeu, a gente não ganhou, estamos ali tranquilo, e o campeonato está indo. Ou seja, o jogo de domingo agora lá no Canindé contra a Portuguesa é de uma fatalidade incrível, ou seja, é uma final, tanto para o Juventus como também para a Portuguesa. Sim, mas a gente explica muito isso aí para eles, a gente passa que, cara, tem tanto time fazendo tanta força para cair, e parece que nós também estamos querendo fazer essa força para cair. Eu falo para os caras, pelo amor de Deus, gente. Eu peguei e falei assim, pô, os caras estão lá pedindo, né, os resultados. E assim, eles têm confrontos diretos também. Esse confronto direto que nós vamos ter domingo, ele é de vida ou morte para nós. Entendeu? Só que assim, não adianta chegar, pô, faz um puta de um jogo, que nem no Batatais, a gente explicou, campo molhado, não vamos, contra o Taubaté, campo molhado, não vamos fazer falta. Os caras parecem que atropela, sabe? Então assim, são fatores que a gente tenta colocar na cabeça deles e passa a semana toda. Provável coisa que vai acontecer no jogo, sabe? Só que você treina em cima. Você está sempre acompanhando nossos treinos aqui, sabe? A gente faz o que a gente está treinando. A gente vê, a gente estuda o time adversário. A gente sabia que o time do Guarani é um time forte. Que o time no contra-ataque saía muito bem. E foi os gols que a gente tomou em bobeira, que a gente acabou. Quando eu falo a gente, somos nós. Eu tenho total culpa também, né, no que está acontecendo. Entendeu? Assim, quando a gente fala, não estou falando dos jogadores, não. É no todo. É desde a montagem, é desde quem montou o grupo até eu que estou no comando do grupo. Nesse ponto. Bom, acho que já deu para ouvir aqui bastante, porque também estamos chegando já no nosso horário final do campeonato. O Marcelo Santos passou aqui para a gente, bilheteriadigital.com, é o endereço que está lá na Web Rádio Moca, publicado lá na Web Rádio Moca. Você entra também na nossa fanpage lá da Web Rádio Moca, você vai ver o link lá para você comprar o ingresso para o jogo entre Portuguesa e Juventus, bilheteriadigital.com. Tem o link direitinho lá, já vai direto para o jogo, lá na nossa página da Web Rádio Moca. Você quer falar, Rafa, sobre o Alex? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sim. Assim, o Alex, ele deu a entrevista que se esperava, né? Ele falou que a responsabilidade é dele, mas deixou bem claro que não foi ele que montou o time, que ele está com o elenco que não foi montado por ele, isso é natural, todo mundo sabe, o Alex Alves é um cara que não dá para crucificar, a gente tem maneira de crucificar técnico, mas ele foi homem pra caramba de pegar esse time e segurar as pontas, eu tenho muito elogio para fazer para ele. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte, vocês acreditam que a turbulência política, porque passa e talvez passará ainda por um tempo, segundo o Hamilton, o Juventus, você acha que isso aí refletiu em campo de alguma forma, Corona? Ou você, o que vocês acham? Cara, certeza que refletiu. Certeza, porque eu acho que assim, além da confusão política na parte social, a gente sentiu também a confusão esportiva, né? Por causa da tal da parceria mal formada, por causa dos jogadores mal contratados, por causa de pegar um jogador aí que é um cara referência no Juventus, que começou e terminou a carreira aqui, que tem história e tal, achando que o cara ia realmente
salvar e tal. Claro, ele tem as suas qualidades técnicas, claro que ele tem. Só que ele é um técnico novo. É a segunda experiência dele como técnico. A primeira foi no Nacional, não é isso? Base da Portuguesa, Nacional e Juventus. Muito obrigado, Guizão. E então a gente sabia que ele também não ia conseguir tirar leite de pedra com um elenco que não é ele, não foi ele que montou, não são os caras que ele confia e tudo mais. Então, eu acho que teve influência sim, Silvio. E a própria presença, né, do pessoal da Dom na Javari nessa última partida, né? Defendendo a escalação do Rosinei, do Wendel, ou seja, continua essa pressão, né, em cima do Alex Alves. Acho que o Silvio tocou no ponto-chave. A crise política não atrapalha vestiário, não atrapalha os erros que eles cometem dentro de campo, mas atrapalhou a montagem do elenco, jogadores que estão sendo jogados lá dentro. Estreou contra o Guarani o nosso amigo Diogo, que jogou no São Paulo, que, muito obrigado, amiga, não precisava ter vindo. Da onde está saindo dinheiro para pegar esses caras? Deve ser do mesmo a boca de lixo que saiu o dinheiro para pagar o Wendel. Sendo que Rosinei, rodadas passadas, rodadas atrás, o Alex falou que não pegaria ninguém mesmo, sobrando vaga, porque ele não precisava. Mas ele não pode, infelizmente, Corona, tem coisas que ele não pode, infelizmente, ele é obrigado a aceitar. Ele é funcionário do clube, e aí chega alguém na vestiária e fala, amigão, o cara que vai jogar, tá? Ele falou, deu uma entrevista domingo, segunda-feira foram inscritos. Infelizmente ele tem que obedecer, então nesse quesito a crise política atrapalha. Quer mais uma prova disso? A gente ouviu boatos na Javari de que o clima estava quente pro Alex, porque tinham conselheiros, diretores, não lembro a palavra que usaram, obrigando ele a escalar alguns jogadores. A gente não sabia se isso era verdade ou não, até que, segunda de manhã, o Futebol Interior, respeitabilíssimo site que não devia existir, fez uma matéria dizendo que a entrevista do Alex que a gente acabou de escutar, estava dizendo que o Alex estava dizendo que os jogadores da gente são burros. E por que o Futebol Interior fez isso? Obviamente, cartas marcadas pelas mesmas pessoas que querem que o Alex escale os jogadores para desestabilizar, para ver se o Alex é mandado embora. Com qual objetivo? O técnico tá falando que vocês são burros, tem que tirar o cara de lá. Porque o Alex tá atrapalhando. É só ver o que ele fez com o Wendel. O Wendel nunca mais jogou. Jogou uma ou duas partidas, depois nunca mais jogou. Então essa gente tá sendo atrapalhada pelo Alex e tá enchendo o saco e tá cavando a demissão dele. Graças a Deus o Sanches ainda não caiu nessa. Domingo a gente ficou bem assustado na Javari, porque ele não saía nunca do vestiário. Mas eu acho que é isso, tá descarado o negócio. Agora tem um site por trás aí fazendo pressão. O Alex que se cuide e vamos que vamos. Bom, já estamos aqui no avançado da hora. Vamos rapidinho então para os nossos palpites para domingo. Juventus e Portuguesa, um jogaço aí, vai definir a nossa permanência, a nossa existência na Série A2. Pucci, quanto vai ser? Razão ou emoção? Mistura um pouco dos dois. Olha, 7-1 Juventus. Imagina se ele fosse falar da emoção. Hamilton. A emoção 20-1 Juventus. Tá certo. Fala, Hamilton. Bom, aliás, só uma coisa antes de falar o placar. A gente viu que o jogo anterior aí, Portuguesa e Penapolense, são justamente os nossos dois próximos adversários. Sim. O Alex, a comissão técnica e os jogadores tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo dos dois próximos rivais. É muito importante isso. Ao vivo. Claro que foi um jogo meio atípico, teve uma série de reviravoltas e tal, mas deu pra ver que a Portuguesa é um time que tem poder de reação e é perigoso. Sim. E por pior que esteja a situação deles, hoje eles estão melhores do que nós. E uma vitória, aliás, um empate a Portuguesa já tá salva da história. A gente precisa ganhar. Isso. Melhor que seja contra a Portuguesa, porque já muda um pouco o ambiente, que voltou a ficar tão ruim quanto estava antes. Exatamente. A gente teve aquele momento de relaxamento ali, de tranquilidade, mas voltou a ser como estava antes. Então tem que melhorar, tem que recuperar esse tempo perdido e começar a se salvar agora. Então o Juventus tem que ganhar de 2-1, eu acho que vai ser o placar para nós. 2-1. Sérgio. 1-1. Rafael. Juventus fará 3 pontos contra o Oeste e se livrará do rebaixamento na última rodada. Putz.
Há uma possibilidade, claro, a A possibilidade. resposta lá, Maluf, né? É. Fugindo da pergunta. Vai perder, tá certo. Vai perder para Português e perder para Penapolense. Guizão, Vai ser 1-0 pro Juventus. 1-0. Aqui, posso falar uma última coisa? Pode. Caso dê algum acidente e o Juventus perca, senhor Resinei, por favor, não confraterniza com os jogadores e com a torcida da Portuguesa. Entra pro vestiário, respeita a dor da sua torcida, fica quietinho lá, do mesmo jeito que o senhor não faz nada em campo, não faça nada após o fim do jogo. É feio, realmente é feio. Silvio? Só com a emoção. 1-0 nosso, de contra-ataque. Vamos ver, Cezinha. Eu já acho que nós vamos ganhar. Com emoção ou com razão? Ah, cara, nós vamos ganhar com Nós não temos o Nata. O Nata cumpre suspensão nessa partida. O Nata tá suspenso. Douglas também? Não, Douglas não. Cumpriu, na verdade, né? Já cumpriu. Cumpriu, é. E nossos artilheiros são WO 3 gols, Jean Carlos 2, João Vitor 2, um de Baroni e um de Rosinei. Certo? Sim. Eu acho que ganharemos. Acho que vai ser um jogo tipo o que foi ontem, Penapolense Português. Vai ser assim, é gol pra lá, 2 pra cá, e toma uma virada daqui, toma uma virada de lá. Eu acho que vai ser assim, vai ser pra morrer. Tomem seus remédios de pressão. E só para dado também, o Juventus é o time que mais perdeu, 9 jogos. É o time que menos empatou, não empatou nenhum jogo. Nenhum jogo não empatou. E só está na frente do Água Santa em número de vitórias. Se nós tirarmos o WO, é lógico. Sim. São 2 vitórias junto com o Batatais e Audax. Então, e o pior ataque do campeonato. Tirando os gols. Não, mesmo com os 3 gols? Não. Não, o Água Santa tem menos. O Água Santa tem 5 gols, 5 gols o Água Santa tem. Então, mesmo com o WO tem 9 gols. Se tirar os 3 da WO, fica com 6. O Água Santa tem 5 gols. 6 gols e 12 jogos. Impressionante. Então é isso aí, meus amigos. Dado avançado da hora. Quero agradecer a todos vocês. Silvio, muito obrigado. Obrigado, boa noite, até domingo. Rafa, muito obrigado também a você. Muito obrigado e nos visite sempre que puder. Cara, eu não sei o que é melhor. Parmegiana do Guizão, a comida que o Guizão faz aqui. Hoje não foi parmegiana, mas olha, ou o programa. E olha, eu vou te falar que a briga é boa, porque os dois são excelentes. Obrigado pelo convite, Guizão. Gosto muito de todos vocês aqui. Sou fã aqui do Hamilton, da coleção lá, e o caramba, sensacional. Você pra mim, você é uma lenda do Juventus, é um cara que merece todo o respeito. Obrigado aqui a todo mundo. E já estamos sendo expulsos aqui do local. Quando chega a esfirra. O síndico. Quando chega a esfirra. Puti, muito obrigado. Melhor do que o filho do Guizão, só o coração dele. Exatamente. Falou tudo. Que beleza. Que beleza. Lindo, né? Fofo. Que lindo. Obrigado mais uma vez por mais uma oportunidade de estar aqui falando. E vamos ver aí se tudo vai dar certo. A gente vai conseguir essa permanência para 3. Sérgio. 2, aliás, né? A 3 não. Permanência. Pelo amor de Deus, porra. Permanência para 3. Sérgio, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo, você sabe disso. Venha quando quiser. Muito obrigado, Corona. Obrigado a todos e vamos com fé. Pelo menos know-how para escapar de rebaixamento a gente tem bastante. Tem mesmo. Passamos por uns 50 pelo menos. É verdade. Então, vamos conseguir. Vamos lá. Hamilton, mais uma vez, obrigado a você também. De novo, seja sempre bem-vindo no nosso Atrás do Gol. Valeu, Corona. Obrigado aí o Rafael também pelos elogios aí. Não sei se eu sou merecedor de todo esse exagero todo. Mas nós vamos ganhar domingo e no próximo sábado, né, da outra semana, vamos para Javari festejar uma vitória para terminar o ano bem aí. Terminar o ano, né? Acabou o ano. Terminar o ano, né? Em março. Um abraço também para o Guizão, que está lá comendo uma travessa inteira de esfirras, que acabou de chegar. Muito obrigado a ele, não só por ele, mas pelo Artigula, que nos proporcionou um jantar excelente hoje, né? Tivemos aí várias opções de cardápio, pudemos escolher o cardápio, ou não. Né? E corroborando o que você está falando, só para finalizar, Rê, só para deixar claro que a nossa união
faz o Juventus mais forte. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam Essas disso. brigas internas acabam prejudicando o Juventus. Exatamente. Todos nós queremos o mesmo. Só imaginamos que o caminho é diferente, mas a gente Isso. tem que se unir para chegar onde a gente quer, juntos, tá bom? Perfeitamente. Quizão, você voltou, valeu, muito obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, Corona, obrigado, ouvintes, obrigado, companheiros aqui, participantes do programa. Estamos aí, vamos ganhar da Lusa, e é isso aí. É isso aí, eu acredito. Esse é o programa Atrás do Gol, o programa feito por torcedores juventinos, porque lugar de torcedor juventino é sempre, não esqueça, atrás do gol. Então, a gente volta na próxima terça-feira falando sobre a vitória sobre a Portuguesa, certo, meus amigos? Um abraço a vocês e até semana que vem. Ó, domingo, na Portuguesa, e semana que vem estaremos de volta. Valeu, um abraço! Termina aqui o Atrás do Gol. Jogou nada. Aí fala pra ele, vamos jogar bola, né, meu? Um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Do Gol. Web Rádio Moca. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, Loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São 4 unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aquafit, Rua Itaqueri, 1200. Aquavip, Rua Juventus, 173. E Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua, a Academia da Moca. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus.